a quantidade de demência no Brasil de 65 anos e mais vai crescer assustadoramente. E o que que isso retrata? Esse pensamento acelerado. Esse pensamento acelerado, ele é um estado de hipermetabolismo, e esse estado de hipermetabolismo, ele vai alterar os fenômenos de metilação no interior da célula, que levam a mutações e muitas vezes mutações deletérias. E essas mutações são responsáveis pelo aparecimento de neoplasias, o envelhecimento cerebral, levando à demência e todas essas patologias novas que nós estamos vivenciando hoje, não é? Isso é tão interessante, minha gente, que há alguns anos atrás eu tenho um amigo aqui em Teresina que ele foi no grupo do nosso professor de psicologia transpessoal para o Tibete, para Dharamsala, não é? O novo Tibete na Índia. E lá ele perguntou para o Dalai Lama, né? Se quantos casos de câncer existiam no povo tibetano. E aí o Dalai Lama parou para pensar e disse: Olha, essa doença é muito rara aqui. Não, não existe. E eu fiquei curiosa com isso e fui procurar na literatura. De fato, existe, mas é pouco. Em relação ao mundo ocidental, é como se fosse rara. Por quê? O povo tibetano vive uma vida muito simples, uma vida de orações diariamente, 24 horas de orações, né? Eles têm aquelas rodas de orações, uma alimentação muito frugal. Então, se observa que, inclusive, as mulheres urbanas têm mais câncer de mama que as mulheres rurais. E isso mais um fator que se associa a esse aspecto do pensamento acelerado, do excesso de alimentação, obesidade, xenobióticos, são substâncias que penetram no nosso organismo e simulam hormônios e vão alterar nossas células, provocando mutações. Então, essas alterações associadas aos nossos núcleos mórbidos desencadeiam. Porque não necessariamente todo mundo vai ter câncer. Como uma vez uma paciente jovem me perguntou, Kátia, será que todo mundo vai morrer de câncer? Porque todo mundo que eu conheço está tendo câncer. Não, não. Nós temos as nossas provas e expiações, as patologias que nos vêm com certeza no mundo que nós vivemos, isso está lá em Evolução em Dois Mundos. Infelizmente, no mundo que nós vivemos de provas e expiações, a doença é necessária para o progresso do nosso espírito, não é? Muitas vezes nós temos desorganizamos os nossos centros de força, os nossos chakras, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. E esses núcleos de forças desestruturados, a energia circulante, ela se torna de baixo padrão vibratório, danifica a maquinária celular. Então, é muito importante esse entendimento para nós vermos que em 1900, lá, 1995 saiu uma revista do CFM que o câncer era culpa do azar, também, culpa do azar. Mas nós espíritas sabemos que nós trazemos esses núcleos mórbidos, que são verdadeiros gatilhos que podem abrir ou fechar esse essas células que já estão sobre ação desses núcleos mórbidos, não é? Dona Cátia, eu posso só interromper, porque eu acho que vai ser importante. Pois não, querida. Eu achei muito importante o que a doutora Cátia aqui falou, e eu quero até repartir com vocês a primeira vez. O primeiro Medinesc que eu fui foi em Goiânia, não, antes foi na URGS em Porto Alegre, e tive em Goiânia, e eu, assim, eu fiquei muito surpresa com a fala da doutora Cátia, muito emocionada. Eu me lembro, assim, foi o segundo Medinesc que eu fui, e eu me lembro uma coisa, assim, que me marcou. Isso que tu estás falando, Cátia, me marcou profundamente assim do papel que nós temos na mudança de atitude.
Eu me Uhum. lembro que eu saí de uma sala e assisti a tua aula, e eu estava, na época, eu era coordenadora dos acadêmicos, e chamei até os alunos, o Serginho, o pessoal todo da gente. Digo, gente, não percam essa aula maravilhosa. Foi assim que eu conheci a doutora Kátia. E o que me chamou muita atenção, exatamente quando tu falavas disso, e da importância, assim, que nós temos várias oportunidades para que a gente possa modificar isso. Pode Eu me ficar. lembro que na época foi a primeira vez que eu assisti e eu ficava sempre assim, digo, gente, nós temos 5 chances. Não sei por que que eu tinha entendido que era 5 chances. Olha que eu assisti lá com a doutora Kátia. E os alunos ficaram realmente assim, muito impressionados. Inclusive lá na Liga foi tema de discussão a tua aula, né, o que tu passasse. Então, eu acho que isso é tão impactante para quem está vendo pela primeira vez, né? Porque de ver o papel assim, que a gente diz, ai, não, mas eu posso ter câmera do papel de que a gente pode modificar isso. Pode Isso me modificar. marcou muito na primeira vez que eu te assisti, sabe? Eu acho bem importante isso do papel que a gente também tem, né? Eu acredito, Verinha, que isso daí é porque é o seguinte: realmente na oncologia existe uma teoria de campo, que até hoje a gente já sabe que algumas patologias, alguns tipos de câncer, são cânceres muito agressivos e eles, quando eles aparecem, eles não seguem essa sequência. Qual é a sequência? Nós temos primeiro a célula normal, aí a pessoa tem uma mutação, por exemplo, a pessoa tem um vírus, o HPV, né? Tem um ataque pelo vírus HPV. Aí a pessoa, nós temos no nosso organismo os genes supressores de tumores, que eles são importantes para nos defender, defender nossas células, para quando aparecer aquela mutação, ele silenciar ou então ele bloquear e aquilo desaparecer naquele clone, aquele clone morre, que é a morte programada da célula. Só que no nosso organismo, aí nós temos a primeira oportunidade de se modificar. A pessoa vai, faz o tratamento, no caso do câncer do colo do útero, faz um tratamento, porque o vírus sozinho, ele não é capaz de levar o câncer. Precisa haver também o quê? A inflamação, através das infecções repetidas. Aí a pessoa tem outra infecção por outro vírus ou por uma outra bactéria, aí já ocorre uma segunda agressão. Nessa segunda agressão, a pessoa ainda tem oportunidade. Veja quantas oportunidades a misericórdia de Deus nos dá. Aí a célula, ela se torna uma célula imortalizada. Ela passa a ter aquela alteração no DNA dela. Aquele elemento, aquele traço diferente passa a seguir naquele clone celular. Já é uma célula alterada. Aí acontece outra mutação, outra agressão, que pode ser pode um gene ser silenciado ou super expresso exageradamente, como acontece no câncer de mama com o HER, às vezes são genes de superfície, que eles ficam exagerados, super expressos, ou, no caso do câncer da cabeça e pescoço, o P53, que é um gene supressor de tumor. Então, aí esse gene que é supressor de tumor, ele é muito dependente, por exemplo, da vitamina A. Mas a pessoa não se alimenta bem, a pessoa bebe, a pessoa tem uma alimentação irregular, não come frutas cítricas. Vejam quantos fatores. Vejam como o nosso organismo é precioso e como ele tem capacidade de se defender. Nós temos uma coisa importante que é a nossas dimensões espirituais de saúde. Dimensões espirituais de saúde. Então, nós podemos atuar positivamente na nossa saúde. Mas a pessoa é pessimista, ela acha que tudo está errado, então ela, diante da dor e do obstáculo e da morte, milhares de pessoas capitulam, se deixam levar por aquela perturbação destruidora. Isso a espiritualidade nos orienta muito, que nós não devemos, lá em nosso lar, eles nos ensinam para a gente lutar contra a cidadela do medo. A cidadela do medo.
No câncer em especial, existe um livro muito interessante, que é o do Siddhartha Mukherjee, que é o Imperador de Câncer, o Imperador de Todos os Males. E ele diz uma coisa muito interessante. O câncer, ele possui uma característica de aniquilação. Ele aniquila as possibilidades da pessoa, as suas esperanças. Por isso que a gente precisa dar esperança no paciente. Quando você perde a esperança, você faz com que as suas células de defesa fiquem paralisadas. E as células de defesa paralisadas, como é que você vai defender o organismo? Não é? Então, é por isso que agora na leucemia leucemia, acho que é linfócito mieloide, que são as células quiméricas, o novo tratamento, que especialmente tem sido muito importante agora, as TCARs. Eles estão ensinando as células a se defenderem, porque assim, o nosso organismo ele está pronto para defender. Só que a célula maligna, ela burla esse sistema de defesa. E ao burlar esse sistema de defesa, ele arranja outras alternativas para burlar a vigilância celular. E é isso que a ciência hoje está tentando ensinar por que às vezes o paciente vai bem, bem, bem no tratamento e de repente tem uma recidiva. É como se as células de defesa ficassem descansadas. E aí eles agora estão nesse novo tratamento na leucemia das células TK, as células quiméricas, que são ensinadas fora e volta para o paciente para fazer a sua parte, que é defender o organismo, né? Então, o câncer, o Siddhartha Mukherjee, ele dá essa característica que ele faz uma comparação com o campo de concentração. O câncer, a pessoa, quando tem um diagnóstico, ela não pensa em outra coisa. É como se não existisse presente, não existisse mais passado e não existisse futuro. Ela fica sempre em torno do problema, e isso enclausura a criatura num estado blue, num estado depressivo, que ela própria não se ajuda, né? Então, os pacientes, é como se eles estivessem numa sala fechada. Por isso que ele faz essa comparação com o campo de concentração. Mas nós não estamos sós. Tem uma passagem muito bonita em Obreiros da Vida Eterna, minha gente, que Alexandre, ele descreve para a gente nessa passagem, ele diz o seguinte, que ele cresceu, 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 e aí ele queria progredir para chegar nos mundos felizes. Só que uma determinada noite, ele vê que o vale, que é o mundo que nós vivemos, a descrição da espiritualidade, é um mundo trevoso, um mundo triste, né? Tanto é que no livro de Alcione, né, Renúncia, quando ela vem para a Terra, alguém pergunta assim: quem é aquele anjo que está descendo para o planeta da morte? Vocês encontram isso lá no livro Renúncia. E aí as pessoas dizem Alcione, não é? Porque a vibração que o nosso planeta tem é muito densa. Nós precisamos estar constantemente orando no trabalho do bem, para que a gente se mantenha mais ou menos equilibrado, mais ou menos equilibrado. Então, no livro Obreiros da Vida Eterna, aí ele pergunta: que sol misericordioso é este que está iluminando o antro sombrio da dor? E aí um anjo diz assim: o Senhor Jesus visita os que erram nas trevas do mundo, libertando as consciências escravizadas. Então vejam, minha gente, como nós somos escravos de tanta coisa. E quando Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, eu vos aliviarei, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, ele só exige que façamos duas coisas: amar a Deus e amar ao próximo, para termos a sua proteção, não é? Isso significa liberdade de consciência. Quando nós somos escravizados pelos ditames da moda,
seja de que for, desde moedas, dietas, fashion, tudo, não é? Quando somos escravizados, vejam como é uma vida de tristeza, uma vida que é insaciável, insaciável. É diferente da vida que o Cristo nos oferece, uma vida de libertação. Então, o câncer escraviza também a pessoa, porque ela não consegue pensar em outra coisa. Não consegue pensar, por exemplo, eu sempre digo para o paciente: veja seu filho se formando, veja seu filho com 25 anos, veja seu neto, imagine seus netos, né? Porque a pessoa não consegue ver isso. Então, existe uma coisa muito importante que a gente precisa ensinar para os pacientes: propósito. É muito importante, porque o propósito nos ajuda a crescer, a ter esperança, né? E quando a pessoa chega no consultório, eu gosto sempre de perguntar quais são suas mágoas, quais são seus ressentimentos. É trabalhar isso aí, porque com a mágoa, a pessoa fica enclausurada. É preciso tratar as feridas da alma, porque essas feridas fazem autossabotagem no seio e acaba danificando o organismo, impedindo a cura, impedindo o tratamento. Então, é necessário trabalharmos a cura emocional e a cura espiritual. A espiritualidade nos diz que, mesmo quando não existe a possibilidade da cura física, nós devemos trabalhar a cura emocional e a cura espiritual, que é a transcendência, né? Mas eu gostaria, nós estamos no avançado da hora e eu falo bastante, viu, Verinha? Eu gostaria de convidar a nossa conterrânea para falar um pouquinho também desse momento difícil, que é o momento da paliação, o momento onde a gente quanto é importante o conhecimento espírita neste momento, tá? A Isa, bom, todo mundo aqui conhece a Isa, né? Eu deixei para apresentar ela agora, quando ela fosse falar. Ela, então, ela é médica com residência médica em infectologia, especialização em cuidados paliativos e atua nas áreas de clínica médica, infecto e cuidados paliativos. Isa, contigo a palavra, minha querida. Olá, gente, boa noite. Só para a gente ressaltar, assim, só o conceito de cuidados paliativos, depois de muitas atualizações, né? Aí garantir bem-estar, né? Bem-estar, qualidade de vida para os pacientes e seus familiares, né? Os cuidados paliativos, consequentemente, como a doutora Kátia reforçou, tem muito a ver com a questão da espiritualidade, porque você vai tratar todas as dimensões do paciente, então você vai tratar a dimensão emocional, a dimensão física, a dimensão social, né, e todas as relações que ele estabelece diante de um paciente extremamente fragilizado, né, com uma doença que ameaça a continuidade da vida. Então, focando na questão do paciente oncológico, então, quando a gente vai ter um paciente oncológico, ele vai ter várias questões, né, doutora Kátia? Muitas questões de angústias, sofrimentos físicos, emocionais, espirituais, sociais, né? Porque muitas vezes, principalmente no SUS, a gente vai ter uma dificuldade grande de acessibilidade aos serviços de saúde. Então, assim, em relação a cuidados paliativos, eu penso que hoje em dia, assim, a gente tenta hoje fazer uma medicina muito de integralidade, né? Em todas as áreas, mas assim, os cuidados paliativos têm sido uma área que está vanguardista em relação a essa abordagem. Porque, por exemplo, na infectologia, na minha formação, era algo muito relacionado à questão orgânica, física, né, emocional em alguns momentos, mas a gente não tinha ainda essa sensibilidade, essa abordagem da questão da espiritualidade do paciente, né? Então, com o advento realmente com as questões também da espiritualidade, discutindo a questão de saúde, como a doutora Kátia falou, sobre a gente também estimular o paciente a começar a desenvolver atitudes de gratidão, né, de perdão, né, então, assim, são movimentos da alma que vão ajudar no processo de resolução do processo, né, do processo de adoecimento. Quando a gente trabalha
essas questões de espiritualidade, né? Na verdade, se você for fazer uma pergunta para os pacientes, a maior parte deles vão, mais de 95% dos pacientes, os trabalhos mostram isso, vão querer que você aborde a questão da religiosidade, da espiritualidade, né? Porque realmente são ferramentas que auxiliam na questão do, tanto do controle dos sintomas, como também na questão da perspectiva, de propósito, de fé, de resignação e auxílio também durante todo o tratamento. Então, como cuidados paliativos, a nossa função principal, primordial, é garantir qualidade de vida, né, em todos os aspectos da vida do paciente, né, minorando o sofrimento de uma maneira total, em todas as dimensões. Então, para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa realmente de uma equipe multiprofissional, né, com vários profissionais de outras áreas, né, equipe médica, equipe de enfermagem, equipe de psicologia, equipe de terapia ocupacional, equipe de fisioterapia, de nutrição. Então, para que a gente consiga realmente viabilizar, e assim, pelo menos aqui em Caruaru, os cuidados paliativos ainda estão engatinhando, né? Quando eu terminei a pós-graduação, que eu tenho lido um pouco a respeito do tema, né? Tenho lido, é um tema que me deixa muito feliz, e muito entusiasmada, e assim, eu sinto muitas dificuldades, principalmente no âmbito financeiro, né? De investimento por causa dos planos de saúde, a gente tem essa dificuldade, mas assim, uma coisa muito clara que fica para a gente é essa conexão entre a questão espiritual, né, e essa questão realmente de necessidade de expiação e de prova, né, do paciente. É engraçado porque hoje eu estava vendo uns pacientes, coincidentemente eu estava vendo um paciente oncológico e ele está com linfoma, só tem 36 anos, e ele estava extremamente frágil. Então, assim, ele estava com sofrimento emocional, físico, que estava com muita dor física, mas um sofrimento emocional, espiritual e psicossocial, porque ele não tinha pai e mãe. Então, quando a gente vai, e assim, às vezes atender o paciente com esse perfil no SUS é muito difícil, porque as condições não favorecem a gente conseguir fazer esse atendimento holístico, né, do doente, de uma maneira integral. Mas, assim, a gente tem que realmente buscar, porque, assim, se naquele momento que eu fui avaliar ele na emergência, se eu não tivesse tido uma escuta de entender a necessidade dele em todos os aspectos, eu não teria indicado a assistente social para estar com ele, a psicóloga, né? Então, assim, os cuidados paliativos, assim, é uma especialidade realmente que me encanta muito, porque faz a gente entender, não é, todas as dimensões dos pacientes. Lógico, eu confesso que eu não consigo, não que eu fico avaliando a lei de causa e efeito nos pacientes, não ficam, mas eu acho que intuitivamente falando, né, vem alguns pensamentos sobre as causas, não como de uma maneira de julgamento, mas de uma maneira de tentar encontrar uma solução, de auxiliar aquele paciente naquele processo terapêutico dele. Então, assim, inclusive eu estava no Malawi agora, e aí vinha várias coisas, né, de pensamentos, assim, espíritos inteligentíssimos, que, tipo, tinham intérpretes que eles sabiam 11 línguas. Então, assim, você via que era um processo de expiação, porque minha percepção era como se fossem espíritos extremamente inteligentes, mas que usaram a inteligência desviada, né? Então, assim, quando a gente começa, e aí você via as necessidades, em si, é bem complexo, né? Tudo isso, mas assim, os cuidados paliativos realmente têm assim, idealmente é oferecer promoção de saúde em todas as dimensões do paciente de uma maneira integral. É bem desafiador, vão ter situações extremamente difíceis, inclusive eu até comentei, eu tive um caso dificílimo e nesse dia, assim, eu vinha orando muito a Deus para tentar ajudar a paciente, porque ela estava em processo de final de doença, já entrando em processo ativo de morte, ou seja, estava morrendo, e ela não aceitava a doença. Ela tinha um diagnóstico há mais de um ano, não aceitava a doença. Então, todos os dias eu rezava. Aí, nesse dia, eu rezei. Eu falei, doutor Bezerra, doutor, pelo amor de Deus, me ajuda. O que é que eu vou fazer? Porque eu estava me sentindo a pior pessoa do mundo, que eu não conseguia, né, ajudar ela nesse processo de aceitação. Aí, quando eu abri o evangelho, ai, meu Deus, o evangelho é muito atual. Aí veio uma parte do capítulo das aflições que falava exatamente, era cuidados paliativos na veia, aquilo ali. Eu digo, meu Deus, aqui é cuidados paliativos. Que era a questão de sempre que a gente tiver oportunidade, que a gente precisa aliviar o sintoma da pessoa. Independente da causa das expiações e das provas que a pessoa, porventura, estiver vivendo naquele processo, que é terapêutico, né? Mas a gente, como um servo, né? Como um obreiro, uma oportunidade de trabalho, a gente tem essa
obrigatoriedade de aliviar o sofrimento humano em todas as possibilidades que a gente puder. Assim, é incrível como a resposta do evangelho. Eu digo, eu não acredito, não. Porque assim, você fica às vezes, né, doutora Kátia, pelo menos às vezes, a gente que cuida das pessoas em sofrimento extremo, a gente também tem que se cuidar, porque senão a gente também fica despirocado. Porque, assim, tem horas que a gente não consegue atingir aquela meta que a gente tinha, e a gente se sente a pior pessoa do mundo. Você fica, eu tô pelo caminho errado, eu não tô conseguindo ajudar essa pessoa, e você fica naquele conflito absurdo. E aí, como a doutora Kátia falou, né, a necessidade que a gente tem de se conectar com a espiritualidade, porque a gente vai ser intuído, a gente vai ser auxiliado, e às vezes é um banho de alívio no coração, porque você tá achando que tá fazendo tudo errado, e aí eles vão dizer, até que não tá tão errado assim, não. Aí ele manda uma mensagenzinha de bom ânimo, né, para a gente continuar nesse trabalho que é tão desafiador, mas que ao mesmo tempo é assim, é tão maravilhoso. Gratificante. É. Bom, quer comentar mais alguma coisa, doutora Kátia? Então, eu gostaria de comentar que realmente, meus amigos, a doutrina espírita, especialmente a obra do André Luiz, ela nos oferece uma oportunidade de encarar a medicina de uma outra forma, né? E todo profissional, acredito que todos nós aqui, quem é médico, que estudante de medicina, durante a nossa formação, a gente tem o primeiro contato com o paciente em estado terminal. E, e muitas vezes, a primeira vez eu me lembro quando eu era estudante de medicina, a primeira vez que eu vi um paciente morrer, aquilo me deu um frio, porque nós somos preparados para salvar vidas, para ajudar o paciente. Aí, de repente, você tem vontade mas você não é Deus, não é? Então, eu aprendi também com os pacientes, André Luiz nos ensina, embora não sejamos videntes, mas André Luiz nos ensina como a gente deve proceder para ajudar os médicos extrafísicos no processo de desprendimento do paciente. Muitas vezes eu já tive pacientes que eu sabia que eles iam desencarnar, mas você não pode dizer para o paciente, por exemplo, eu tive colegas que eu sabia e o paciente e a família fica naquela angústia, querendo segurar, mas você sabe intimamente que o processo está muito acelerado. Então, eu sempre imaginava, né, como estava acontecendo, que André Luiz nos descreve quando ele trabalha a desencarnação de Dimas, né, e Missionários da Luz. Ele fala sobre o desprendimento do vago, do chakra, do centro vegetativo, como ocorre, e é que os médiuns nos orientam, os médiuns dizem como ocorre, né? Retratando o que a gente encontra nos livros, que inicialmente, para formar o duplo, né, o duplo etéreo, começa a desligar do vago, e ali o paciente vai começando a perder aquele controle, e você começa a imaginar, eu sempre, nesses momentos, imagino as luzes. Gosto de imaginar aquela música espírita, Quanta Luz. As luzes que estão ocorrendo ali ao redor do paciente, porque da mesma forma a gente está aqui do lado de cá ansioso, o medo, ou não querendo deixar o paciente. E do outro lado, tem gente que está ansiosamente esperando para segurar nos braços aquele ente amado, né? Então, vem o primeiro desligamento, que é da região do chakra do plexo solar, depois do coração, o centro emotivo. E esses momentos, eu já tive muitos pacientes onde nós trabalhávamos com a família, olha, diga para ele o quanto você ama, o quanto ele foi importante, que ele pode partir, segurar na mão de Jesus, e isso ajuda demais. Parece assim, para nós oncologistas e para quem trabalha com paliação, né? Isso para nós é assim, mais leve. Mas a pessoa que não conhece, isso não gosta nem de falar desse momento, mas é um momento que é preciso encarar de frente,
para ajudar o paciente. E aí nós sabemos que, por último, aí nesse momento do desligamento do centro emocional, é o momento onde o ser espiritual, na seu processo de histogênese espiritual, ele está um corpo sobre o outro, para poder haver o desligamento da fossa romboide, não é? Aqui no terceiro e quarto ventrículo, que a gente encontra isso na obra de André Luiz. E a orientação fantástica de Dr. Bezerra de Menezes, que nos orienta como Jesus disse com Lázaro, Lázaro, sai para fora, para uma figura assim de linguagem que para nós no português é feio, mas ele diz textualmente isso, sai para fora, ou seja, despreende-se desse corpo que já não te quer, não é? O espírito, o corpo está expulsando o espírito. Então, isso é um momento muito importante, porque somente quando a gente compreende e aprende com os pacientes esse momento especial de passagem para uma nova dimensão, sem medo, encarando com naturalidade e com amor, é que a gente consegue entender o quanto é belo esse processo da desencarnação, não é? No livro, eu gosto muito dessa passagem do livro de Sublime Expiação, do espírito Victor Hugo, que ele diz o seguinte: vejam, minha gente, como é lindo. Somente o amor possui a linguagem definitiva e enobrecedora da vida, capaz de vencer o túmulo de cinzas e alcançar a madrugada espiritual. Então, é esse momento do despertar, porque todos nós queremos curar nosso paciente, queremos a cura. Mas a gente sabe, a espiritualidade nos diz que muitas vezes a cura é a cura espiritual, não é? E somente nesse momento de desabrochar da verdadeira identidade espiritual do ser, da beleza. Eu já tive pacientes assim, especialmente os jovens, as crianças e os jovens nos ensinam demais. Eu tive uma paciente que ela teve um sarcoma, um tipo de sarcoma raro no seio dos seios da face, e ela sofreu muito, 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 porque é outra coisa também que a gente não pode deixar o paciente sofrer com muita dor, não é? Auxiliar muito esse momento. E a família me contava que ela sofria demais com muita dor. Quando ela já estava perto de partir, ela via a família toda chorando ao redor, porque era uma menina de 18 anos, tinha acabado de entrar no curso de psicologia quando teve o diagnóstico dessa doença. E ela dizia assim: mas por que vocês estão chorando? Se eu vou partir para um mundo melhor, eu vejo anjos ao meu redor. Então, é assim, algo que toca profundamente qualquer pessoa, não é? E aí você, realmente, somente nós espíritas conseguimos compreender a beleza desse momento. Não é fácil, as pessoas temem muito, mas é de uma aprendizado fantástico. E assim, Alguém? uma coisa que é muito clara, assim, só para complementar, é que quando esse processo de adoecimento e de morte, ele acontece em paz, existe um agradecimento da família, assim, absurdamente. Às vezes você nem acha que você fez algo demais, mas a gratidão, o sentimento de gratidão é como se inundasse o ambiente, inunda você, sabe? Você se sente inundada, né, doutora Kátia? Aquela sensação de dever cumprido, né? Uhum. Você, mesmo com as dificuldades, porque existem muitas dificuldades, principalmente técnica minha mesmo, dificuldades, às vezes eu acho que, aí quando eu analiso eu poderia ter feito melhor, né? A gente sempre acha que poderia ter feito melhor, né? Meu Deus, eu poderia ter falado assim, eu poderia ter otimizado essa medicação, eu poderia ter feito essa também, associado essa, né? Apesar de que a gente na hora faz o nosso melhor, mas assim, quando a gente vai avaliar depois, a gente acha que poderia ter feito melhor. Mas assim, o sentimento de gratidão da família para com quando o processo é assim, é algo assim, indescritível, é como se faz, meu Deus, agora meu sentimento de dever cumprido, né? Eu acho que essa sensação eu acho que é a mais prazerosa e mais é a questão da nossa consciência, né? Enfim.
É isso aí. Sidéria, tu queres falar, querida? Me ouvem? Estão ouvindo? Sim, sim. Pode falar, Sim? Sidéria. Ah, tá. Eu anotei algumas coisas, vou falar bem rapidinho. Primeiro, eu queria compartilhar com vocês assim uma experiência que eu tive para reforçar o que a doutora falou. Vocês sabem que o meu filho teve câncer aos 7 anos, né? Curou, mas, enfim, né? Passou todo aquele processo de quimio e rádio. E ele, quando a médica dele deu alta, né? Ele entrou numa crise muito grande. E aí a gente começou a conversar com ele sobre isso e tal, né? E ele disse assim: e agora o que vai ser, né? E se voltar, né? Aí eu conversei com a doutora Carmen, né? Que era que atendia ele, e ela disse assim: traz ele aqui que eu quero falar com ele. E aí ela foi lá e ela não disse quase nada, mas ela disse assim: eu tô aqui, venha sempre que você quiser, né? E se voltar, não vai voltar, mas se voltar, estou aqui, né? E isso para ele foi tão importante que foi uma virada de chave mesmo. Ele mudou um monte depois disso, né? Então, vejam o quão importante essa escuta, essa fala, a importância do papel de vocês, né? E isso é uma coisa. A outra coisa é a questão do propósito que a doutora fala, né? Eu vejo muito isso no consultório, que ele está muito ligado, a pessoa não conseguir pensar nela. Uhum. Então, as dificuldades, ela sempre pensou tanto, tanto, tanto nos outros, cuidou tanto dos outros, que ali ela está e agora, né? E elas tendem a querer continuar. Só que é como tu diz, não sai. O câncer é um diagnóstico que é feroz, assim, né? Não sai da cabeça da pessoa. E aí parece que o mundo acaba ali, naquele momento no diagnóstico, né? Eu confesso assim, que na época da doença do Vitor, quando eu recebi o diagnóstico, eu tive a sensação que o chão abriu, né? Uhum. Então, é essa sensação que eu vejo os pacientes hoje com doenças graves, e aí não é só câncer, tendo também, né? E o quanto esse acolhimento, esse olhar, né, nosso, né, e aí eu me incluo nisso, né, vai fazer uma diferença, dizendo, eu estou aqui, né, eu estou junto com você, né, nessa caminhada, né? E aí eu diria para Bela que, Bela, solta o sorriso, não precisa dizer uma palavra, solta o sorriso é curador, né? Para quem? Para quem é possível essa cura, né? E se física, né? Mas certamente é uma cura espiritual. Por quê? Porque é tão recheada de carinho que vai curar espiritualmente, né? E o último, daí eu paro, né? Quando a doutora falava das causas, né, das doenças, da questão do desenvolvimento da doença, me veio muito o livro do Evangelho, no capítulo 5, em que ele fala causas atuais e causas passadas, né, de outras vidas, né, e que ali ele coloca, ele nos mostra que muitos dos nossos problemas são dessa existência, né? E eu Uhum. entendo que, sim, a gente tem muitas provações a passar, muitas coisas a passar, e o câncer é uma das oportunidades, né, de lapidar, mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando quantas pessoas poderiam não ter tido, né, aquela situação, né, é, se elas tivessem feito algo diferente, né? Não sei, né? Não tem como a gente saber, né? Mas eu penso que a gente ainda é muito cru em buscar esse autoconhecimento. E essa é uma das ferramentas que a gente tem no Espiritismo, porque o Evangelho é um compêndio para a gente pensar no autoconhecimento e fazer diferente a nossa caminhada, né?
Então, é isso. Desculpe se me alonguei. Não, perfeito. Muito obrigada, viu? Fazer algum comentário, doutora Kátia? Então, a gente aprende muito, né, com todos, né? E isso que você falou sobre os hospitais de oncologia hoje compreenderam, e graças a Deus nós estamos num momento assim, num crescendo da oportunidade de levar a espiritualidade para a medicina, para o curso médico e para os congressos. E os hospitais de oncologia, eles falam exatamente isso. Envie mensagem de carinho, mensagem de apoio, mensagem positiva para o paciente. Porque como ele está enclausurado naquele círculo vicioso de aniquilação, ele não consegue sair. Então é preciso alguém o sorriso, alguém falar para ele, por exemplo, os pacientes oncológicos que fazem. Uma vez eu tive uma paciente, minha gente, ela tinha a cabeça linda. Depois da quimioterapia, caiu o cabelo e a cabeça linda. Aí escondia naquele lenço. E eu olhei para ela e disse assim: Olha, você tem uma cabeça tão bonita, por que que você fica usando esse lenço para esconder? E ela decidiu não usar mais o lenço, né? Depois ela veio, ela tinha tido, essa moça, era uma moça jovem, tinha tido coriocarcinoma, do útero, né? E ela estava no processo de quimioterapia. Aí ela disse, doutora, você sabe que depois que eu deixei o lenço, deixei de usar a peruca, estou usando a minha cabecinha. Você acredita que até assovio na rua eu recebo? As pessoas acham bonita a minha cabeça. Então vejam que quanto essa pessoa cresceu ao descobrir a beleza interior dela e a beleza física, né? Então, quantas vezes nós precisamos ajudar a pessoa para ela descobrir a potencialidade dela, e isso acaba ajudando no seu processo de tratamento e de cura. Alguém mais, gente, quer fazer algum comentário? Eu queria falar aqui um pouquinho. Coincidentemente, dia 20 de março de 2019, eu operei um câncer de tireoide. Agora que eu estava me dando conta, eu digo, nossa, agora vai fazer 6 anos da minha cirurgia. E eu tinha, desde os 18 anos, eu tô com 43, eu tinha desde os 18 vários nódulos, tinha Hashimoto, acompanhava. E depois que meu filho nasceu, um dos nódulos cresceu muito, e aí eu biopsiei, e aí deu indeterminado, e aí lá fui eu para cirurgia, né? E na verdade, um nódulo bem pequenininho era um microcarcinoma, e o que eu fui para operar não era nada, né? Eu me lembro que Uhum. quando o patologista mandou um áudio pro meu cirurgião, assim, ele disse assim: Olha, a gente atirou de um lado e acertou no outro. Eu revisei, 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 assim, ó. E o nódulo, que na verdade era o alvo ali de tirar toda a tireoide, porque tinha nódulo nos dois lados, assim, ele acabou tirando tudo. Não era nada. E aí a sorte que a gente já tirou de 0,1 milímetro, que já era um carcinoma, né? E eu chorei tanto de felicidade, assim, por ter me livrado. Uhum. E é um misto de confusão total, assim, mas de aquele maior não ter sido, né? E daquela cirurgia ter sido curadora, porque na verdade não tinha gânglios, ele tirou linfonodos, não tinha nada. E só que eu fiz uma eu fiz todas as complicações, né? CRM positivo, eu fiz uma tetania, que aí sim eu vi a morte bem pertinho. Uhum. A Verinha sabe bem, foi lá me visitar. E, e aí eu me lembro que nesses dias, assim, eu fiz paralisia de corda vocal, fiz fonoaudióloga por 6 meses para voltar a conseguir falar. E aí eu me lembro de todas, é impressionante aí o que a Cidéria está dizendo, né? Todas as pessoas que te apoiam e que aparecem para ti nesses momentos. Faz 6 anos, e eu me lembro exatamente da flor que umas amigas me mandaram para minha casa, das pessoas que me ajudaram, de quem me visitou. A Verinha foi lá na Unimed me visitar quando eu tive a tetania.
de tudo, assim, Verdade. tudo, tudo, tudo. E aí eu me lembro, até procurei aqui, eu ainda tenho no meu celular, ó, 25 de março de 2019, porque eu tirei uma foto. Quando eu cheguei em casa porque eu operei dia 20, dia 24 eu fui para o hospital com tetania, né? 23 ou 24. E aí eu abri o evangelho, tá? E aí eu tirei uma foto do que abriu, né? Porque eu fiquei assim, impressionada, né? E abriu numa parte que é a paciência. A dor é Uhum. uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bem dizeis, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. Deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. E eu achei sensacional, um tapa na cara total, assim, um chacoalhão total. E eu nunca me esqueço dessa passagem, assim, e tá aqui gravada no meu celular, que de vez em quando eu pego e leio de novo, para me lembrar, né, de tudo. Mas é impressionante, assim, né? E é impressionante que todo ano, assim, esse ano eu não estava me lembrando, realmente, assim, eu estava, sei lá. Mas todo ano nessa época eu me lembro, eu fico muito chocada, assim, grata, eu fico muito grata, assim. E aí eu sempre procuro as pessoas que me apoiaram e sempre agradeço e sempre mando mensagens. Olha, faz tantos anos que aconteceu e que tu estava lá comigo e eu não tenho como te agradecer. E às vezes eu mando uns presentinhos, assim, para, né? Porque a gente não tem muito. Às vezes pensa, eu agradeço com palavras e mando alguma coisa, assim, né, para essas pessoas que me atenderam, que me apoiaram, né? Eu fazia terapia com o Sérgio, na época o Sérgio me segurou, atendeu no meu pós de tetania, eu e os meus mentores. Eu demolida lá, a minha fonoaudióloga, nossa, todo mundo assim que me atendeu e eu sinto uma gratidão imensa. Sempre nessa época eu me lembro assim, nossa, meu Deus, como eu fui merecedora de ter todo mundo assim comigo, né? Mas é um diagnóstico, é difícil, né? Porque fica sempre, embora tenha sido 0,1 milímetro ali, né? E não tenha sido o pior de tudo, porque o pior para mim foi a tetania e o hipoparatiroidismo que eu ainda tenho, e a corda vocal paralisada que eu ainda tenho. Então, as sequelas foram piores do que o câncer, né? Mas fica sempre um fantasminha, né, na cabeça da gente, assim, aí quando a gente vai fazer os exames de rotina e tal, né? Ah, que bom, deu tudo normal. Aquele alívio, assim, né? E, mas só para passar para vocês que o evangelho, essas coisas que vão aparecendo no caminho da gente, auxiliam muito, né? E as pessoas, principalmente esses apoios que surgem, esses carinhos, assim, que nem a Cidéria falou e a Bela, né? São muito importantes, muito importantes. Ju, agora sim, uma da coisa que eu não te contei, eu acho. A Ju, quando fez essa cirurgia, a gente acompanhou, trabalhamos sempre juntas, uma do lado da outra. Eu não queria ir no dia da cirurgia, até porque a gente sabe que acaba atrapalhando mais do que ajudando, né? E literalmente no outro dia eu fui acordada, gente. Fui avisada espiritualmente de que a Ju não estava bem. E eu ainda disse pro Fernando, né? Disse, Fernando, a Ju não está bem. Eu preciso ligar para a Ju. Foi então que eu liguei e aí consegui falar com o Felipe e descobri que ela estava lá no pronto-socorro em tetania.
E fui até lá e a gente esteve junto. Tu veio até ajuda espiritual, né? Eu tive, né? Porque até eu ia dar um tempo de ai, não sei se é uma boa ir agora lá na Ju, recém ela operou, né? Mas eu lembro assim que foi uma experiência bárbara para ti, né, Ju? É, foi. É, E e essas coisas assim, agora eu acho que alguém falou alguma coisa assim da gente esconder. Tu estavas falando da careca, né? Da cabeça careca sem cabelo, né? E eu, logo depois que me operei, ficava usando lenço aqui para tapar a minha cicatriz. E eu mandei fazer uns colares, assim, bem bonitos até, mas que tapavam bem aqui, né? E depois eu comecei a entender, eu digo, eu faz parte de mim essa cicatriz da minha história, e, né? E, e aí, esses dias eu fui tirar uma foto e eu fui fazer uma selfie, não sei para, acho que me pediram alguma coisa. Eu fui fazer uma selfie e aí eu me cortei um pouco assim a cabeça na selfie e apareceu essa parte Uhum. aqui, né? E aí eu olhei assim a cicatriz e os meus filhos aqui, né? E eu disse assim, são as coisas mais importantes da minha vida, assim, a minha sobrevivência, né? E os meus amores Uhum. aqui que eu tenho, né? Então, assim, as minhas curas, né? E então, eu agora, assim, até esses tempos eu fui na dermato, tu não quer fazer um procedimento aqui? Ai, deixa minha cicatriz daí, deixa, faz parte do meu corpo, né? Não vou esconder uma história da minha vida, né? E vamos lá, bola pra frente. obrigada pelo teu depoimento, viu, Ju? E eu queria aproveitar, né? Eu deixei vocês falar. Eu teve um caso, a Isabela estava falando ali dos cuidados paliativos. Eu gosto muito de cuidados paliativos, sempre gostei muito. E a Isa, claro, ela trabalha mais com adulto. Eu tive um paciente que me marcou profundamente e a gente estava, a Cidéria colocou do que fazer, né? Tem um paciente que estava internado lá na FAO e ele teve um câncer, uma remissão, uma recidiva desse câncer de uma maneira violenta, violenta. E eu estava de plantão naquela noite. A gente já sabia que não tinha muito mais o que fazer. Como foi difícil para mim, gente, foi muito difícil, muito difícil. Essa questão do cuidado paliativo em criança, Isa, é muito difícil. Como não tem nada o que fazer? Então, eu me lembro que até que eu discuti na UTI com a colega que estava de plantão, tem os aspectos legais também, éticos, e eu, na verdade, eu estava em sofrimento, né? Porque não tem o que fazer. Bom, aí, né, discuti com ela, voltei e fiquei com essa família. Eu tinha bem claro para mim que eu tinha que ficar com eles. E trabalhei muito a questão. Eu me lembro que esse pai, na verdade, o padrasto, era muito próximo dessa criança. E foi exatamente o que vocês estão falando aqui, a Isa, a doutora Kátia, da questão da gente ouvir e orar. Então eu resolvi, o que que eu vou fazer? Será que orar, eles vão ficar achando que é uma coisa muito. Não, eles começaram a orar comigo. Vocês não se importariam da gente orar? E a gente fez uma oração, fizemos várias vezes, demos as mãos todo mundo, né? Os familiares, toda a família, estava toda a família lá. E quando essa criança desencarnou, no momento do desencarne, gente, foi uma coisa assim que eu não esperava e eu me tomei meio de surpresa de não saber o que eu faria. Esse padrasto saiu tão desesperado, correndo no corredor e se sentou no chão e começou a chorar. E aí, nessa ideia, o que que eu fiz? Eu não tive dúvida. Eu sentei do lado dele, abracei e fiquei quieta, né? E me lembro que era que chovia muito, aquela noite chovia muito, muito, muito. E o pai queria muito levar essa criança pro necrotério. Ele disse, doutor, eu quero eu levar no colo. E aí eu conversei com o pessoal da enfermagem, foi feito isso. Então, acho que é bem isso, né, Cidélia? Aquela coisa de tô aqui, né? De não. Essa hora tu não tem muito o que falar, né? Tu tem que estar junto, presente. Eu acho que é bem isso, né? Essa ideia provavelmente deve ter atendido alguma criança também, algum jovem também, não precisa falar ali, né? Mas eu acho que criança, gente, é sempre muito complicado, né, doutora Cátia? Porque né, a gente sabe que, né, que criança tem um tempo aqui, tu vai em reencarnação que tu vai completar, mas na hora é duro, né, gente? Então, eu me lembro que esse, depois teve outros, mas esse caso me marcou muito, sabe? Porque a família estava crente que tinha curado, daqui a pouco uma recidiva e foi assim, muito rápido, né? Então, eu queria dividir isso com vocês, eu queria ver, gente, nós ainda temos uns minutinhos, tá? Que eu queria saber se alguém gostaria de fazer algum comentário. Fala alguma coisa, de alguma experiência.
Quer comentar mais alguma coisa, Isa? Doutora Kátia? Eu só quero agradecer, porque eu acho que os depoimentos, a vivência de cada um é muito importante, né? Eu sou cirurgiã de cabeça e pescoço, né? Também, dentro da oncologia, eu faço cabeça e pescoço, a parte de gineco, mama, porque eu sou formada no ACECAMAR como oncologista, cirurgiã oncológica geral. Na minha época, a gente só não fazia cérebro, mas o resto a gente fazia tudo. Mas eu me especializei mais nessa parte. Então, isso que ela vivenciou de tireoide, eu sempre digo para os meus pacientes, um câncer de tireoide, digo, olha, se você um dia lhe dessem a oportunidade de conversar com Deus e ele dissesse, olha, meu filho, minha filha, você vai ter uma pedra no seu caminho um dia, e a pessoa pudesse dizer assim, eu posso escolher a tireoide, porque é um tipo de câncer que é curável, é fácil de controle, então, de todos, assim, principalmente o carcinoma papilífero, ele é o mais frequente, 80 a 90%, e tem uma possibilidade de cura muito grande, não é? Então, quando, por exemplo, acontece isso que aconteceu com ela, a gente chama de incidentaloma. Não se sabia e achou. Então, realmente foi uma dádiva. A pessoa tirou na loteria, porque conseguiu. Naturalmente que dentro do projeto de vida dela estava esse problema, né, de hipoparatiroidismo, de lesão da corda. Pode ser que estivesse dentro do plano de vida que tivesse que passar. Mas é muito importante isso, a pessoa compreender o aprendizado, o porquê que passou aquilo e o aprendizado e uma vida nova, uma vida feliz, né? E passar para as outras pessoas essa experiência, eu acho muito importante. Eu sempre gosto quando uma pessoa está sofrendo muito, recente, agora em dezembro, eu tive uma jovem de 32 anos, com um tipo de câncer muito agressivo, um câncer de mama muito agressivo. Tem um tipo de câncer de mama que é o triplo negativo. Há 15 anos atrás, nós não tínhamos a medicação específica para esse tipo de tumor. E aí perdemos muitos pacientes. Então, a gente vê ao longo dos anos a misericórdia de Deus que vem possibilitando que novas drogas, novos tratamentos, para que a gente consiga curar mais pessoas, inclusive com a prevenção, não é? A prevenção do câncer, consiga que as pessoas busquem a sua saúde mais precocemente, o diagnóstico do câncer mais precocemente e, naturalmente, cura, né? Então, isso mostra, eu sinto, assim, muito, com uma sensibilidade, assim, muito especial, porque eu já tenho 45 anos de formada. Então, ao longo desses anos, você vai acompanhando a evolução da ciência. A evolução da ciência possibilitando a saúde humana. Então, a gente sabe que tem tido muitos casos, a quantidade de câncer tem aumentado muito, inclusive, minha gente, os cânceres do colo, do reto e ânus, né? Tem aumentado em homens e mulheres. Ultimamente, nesses últimos 3 anos, há uma possibilidade de aumentar mais ainda, chamando a atenção da humanidade para mudança de comportamento, mudança de hábitos. Então, isso é fundamental, porque as doenças, elas existem, mas nós podemos modificar esse panorama, não é? E na medida que nós nos melhorarmos como pessoas, certamente outras doenças virão, mas nós vamos conseguindo aprimorar mais o tratamento médico e melhorar a saúde da nossa população. Eu acho que bem lembrado isso, né, Kátia, que a gente também tem o nosso papel, né?
Isso aí que tu falasse, eu achei tão importante do quanto a gente, mais de uma vez, assim, a questão da importância de nós controlarmos o nosso pensamento e da gente fazer a parte da gente. Se eu Isso. não me engano, esse é o nome da sua aula naquela ocasião, doutora Cátia, foi, eu acho, se eu não me engano, a linguagem oculta A do cura do câncer. câncer, Me foi. marcou muito isso, sabe? E eu Ah, fui, todo mundo conhece o Serginho, que agora o Serginho tá no exterior, que era coordenador acadêmico do grupo, um cara inteligentíssimo. E eu chamei e o pessoal também ficou encantado. E eu achei esse título tão a ver com a sua aula, né? E depois a uhum. gente até replicou algumas coisas de conhecimento, né? Os seus livros e tudo. E a gente fez, inclusive, talvez a Elodie lembre lá porque a Elodie fazia parte também da coordenação ali, do departamento acadêmico, e foi muito proveitoso. A linguagem oculta do câncer, eu achei assim, ó, era bem a cara de, né, de tudo isso, né? Mas a gente Uhum. muda muito, né? Eu me acho outra pessoa. Eu me acho outra pessoa. Depois, assim, e quando o mundo tenta, quando a correria tenta me trazer para minha vida anterior de correria e de não me botar muito como prioridade, eu paro e não vou. Eu consigo não ir, eu consigo ver, assim, a tentação de, né? Ai, de abraçar tudo que é convite, que é coisa que me chamam e eu consigo agora dizer não e dizer sim para mim e dizer não para os outros e ter uma qualidade de vida melhor, Uhum. bem melhor, bem melhor. Bem, isso aí, a É, tua participação, né, Ju? é, Muito importante teu depoimento nosso, a Sidéria também foi muito bom. É isso que enriquece mesmo, né, doutora Cátia? Mas, Exato. gente, nós estamos agora, a gente costuma ser bem fiel ao nosso horário, né? Porque todo mundo tem atividade. Antes de encerrar, eu queria, doutora Cátia, agradecer demais a sua participação. Tenho certeza que todo mundo aproveitou muito, né? Porque a senhora tem uma experiência fantástica no assunto, né? Comunicativa e a vivência. Vocês viram o currículo da Cátia, né, gente? Doutora Cátia. É um currículo, né, considerável, né? Então, eu queria agradecer muito. Eu acho que nós não podíamos ter começado o ano de maneira diferente, né? Que foi a nossa primeira atividade desse ano 2025. A Isa está mandando um monte de coraçãozinho, viu, doutora Gatti? Não poderíamos ter começado de outra maneira que não fosse essa aula maravilhosa, né? E lhe agradecer muitos ensinamentos, agradecer a disponibilidade e principalmente até porque, né, a senhora chegou inclusive a trocar compromisso no mesmo momento para estar aqui com a gente, então somos todos muito gratos, agradeço em nome de todo o grupo. Muito obrigada pela disponibilidade, pelo carinho e por todos os ensinamentos, viu, doutora Cátia? Com Eu que certeza. agradeço, minha gente. Agradeço imensamente todas as oportunidades que Deus me oferece, porque realmente a gente cresce em grupo, não é? Com certeza, e foi bem interativo. E agradecer a Isa, querida nossa, né? A Isa sempre, ela diz, ai, Verinha, eu não sei, eu sou muito tímida, não é tímida coisa nenhuma, vamos embora. Vamos lá, e apresentou muito bem. Foi a primeira participação dela em grupo, olha, funcionou muito bem, viu? Parabéns, viu, Isa? E obrigada pela tua disponibilidade, pela tua boa vontade, viu, Isa? Muito obrigada. Então, gente, antes da gente encerrar essa atividade, eu vou pedir que a Sidéria faça uma oração para encerrar a atividade de hoje. Pode ser, Sidéria? Antes de encerrar, agradeço a Isa e a doutora Kátia. Foi muito boa noite. Então, ainda conectados, alegres, com aprendizado, queremos pedir que as bênçãos que aqui a gente recebeu nesse momento possam também ser envolvidas aos nossos amigos que não puderam se fazer presentes, que eles possam receber onde estão um pouco desse carinho. Agradecemos pelo aprendizado novamente e pela presença de todos aqui. Em nome de Deus, em nome de Jesus, dos nossos guias espirituais, encerramos o estudo de hoje.
que assim seja. Seja. Graças a Deus. Muito obrigada mais uma vez, doutora Kátia. Até a Obrigada. próxima. Muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada, Obrigada. gente. Beijo Grande Obrigada a todo grande. beijo. mundo. Tudo de bom Foi para